Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, mais uma vez, estamos agregados aqui, nesse lugar, crendo que o Espírito de Deus, a graça e a soberania dele está conosco, né? Quem tem esse mesmo prazer, vos cumprimentar, esse Simão Cristo, pastor Roberto Santos. Sou aqui da cidade de Álvares Machado, São Paulo, e nós temos um pequeno lugar de reuniões aqui, situado na Rua dos Alagoanos, número 15, no Jardim São Francisco, aqui em Álvares Machado. As nossas reuniões são todas às terças-feiras, no horário das 7 horas, 7h15, 7 horas nós estamos na igreja, né? Então no horário das 7h15 em diante nós estamos aí, 7h30 estamos ao ar, e nas terças-feiras, nas quarta-feiras nós temos cursos aqui na live do escritório, como sempre tem acontecido, né? E hoje nós trocamos o de amanhã para o hoje, tá bom? Porque nós teremos amanhã a Santa Ceia do Senhor, tá bom? E desejá-los convido, você que está nos ouvindo aí, que mora aqui perto e quer compartilhar das bênçãos conosco, juntamente, né? Através da doçura do Espírito Santo de Deus, eu te convido amanhã, a partir das 8 horas da noite, nós estamos reunidos aqui no nosso pequeno, simples, humilde tabernáculo, que está situado aqui na Rua dos Alagoanos, número 15. Rua dos Alagoanos, número 15, aqui em Álvares Machado, né? O nosso culto começará então às 8 da noite. Se você estiver por aqui e desejar nos prestigiar com a tua presença, adorar a Deus conosco, venha, traga sua família, nós vamos ser muito abençoados. Então é uma vigília na virada do ano, 2025 para 2026, de quarta para quinta-feira, né? Nós começaremos no início às 8 horas, cântico, às 8 horas é o prelúdio, né? 8h30 cântico, e assim nós vamos prosseguindo, né? Teremos uma parte da mensagem, vamos ouvir também, e também nós vamos participar da Santa Ceia, e orações, cânticos, e vamos alegrar, né, nessa virada de ano, agradecendo também a Deus por tudo que Ele fez por nós, por ter permitido isso sobre nós durante esse ano de 2025, né? Muitas provas, muitas lutas, mas também muitos são bênçãos que Deus tem dado para nós, e cremos que cada um, no mínimo, tem algo de agradecimento em seus corações. Se você não tem nada para pedir, então venha agradecer a Deus pelo menos, né? Não faça como aqueles 10 leprosos que foram curados, somente um voltou para agradecer a Deus. Então, isso é louvável, né? Honroso, uma pessoa que tem adquirido as bênçãos de Deus, estejam satisfeitos com o que Deus tem feito e volta para agradecer a Deus, né? Que coisa maravilhosa. Então, amanhã, a partir das 8 da noite, estaremos aqui no tabernáculo em Álvares Machado. Mas as nossas reuniões normais sempre são as terças, como já anunciei, né? Nas quintas-feiras e aos domingos também, lembrando que todo primeiro sábado do mês nós observamos também a Santa Ceia do Senhor. E desta feita, a Santa Ceia, nós vamos agora também praticar na vigília, Deus assim permitir. Amém? Deus vos abençoe, Deus ajude a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Nós estamos tão contentes porque Deus tem sido compassivo, misericordioso para conosco, em enviar seu Filho amado, em morrer por nós, nossos pecados, nossas falhas e nossas transgressões. Também tem enviado para nós uma mensagem restauradora da segunda vinda de Cristo, né? São os incrédulos, aqueles que duvidam de Deus, não podem crer. Mas todos quantos realmente creem em Deus, que são eleitos pela presciência de Deus, eles amam a mensagem, amam o mensageiro, amam a voz de Deus. E para isso Deus tem derramado seu Espírito nessa era, revelando para nós, né, mostrando o batismo verdadeiro na Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo, mostrando o posicionamento do homem, da mulher, da igreja, como tem que permanecer na presença de Deus. Somente Ele faz isso para nós. Agora, muitos têm suas conjecturas, suas formas de trabalhar, de pensar, mas eu descarto tudo isso. Nós temos que ficar com o que a palavra diz, né? A Bíblia diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Isaías 55 diz que a palavra que eu proferi não voltará para mim vazia, mas terá um propósito para que enviei. Amém? O apóstolo Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavra de sabedoria humana,
mas em poder e demonstração do Espírito de Deus. Então o Evangelho é a demonstração do Espírito Santo de Deus. Amém? E a Bíblia diz também, e ele enviou a sua palavra e o sarou. Se você crê na palavra, recebe Deus sendo o único suficiente Salvador, você crê na palavra de Deus, você é curado. Se você aceitar a sua cura, tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Espero eu que o Espírito Santo consiga falar em cada um de vossos corações. Muito bem, meus amados, nós estamos hoje com um tema muito bom, né? Um tema intitulado A Era de Éfeso. Mas eu quero fazer um paralelo entre a Era de Éfeso com a Era de São Jumento, tá bom? A Era de Éfeso com a Era de Laodiceia, a última era da igreja de São Jumento. A Era de Laodiceia foi a primeira e nós estamos na última era. Vamos fazer um paralelo aí, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 2, verso 1 a 7, nós vamos ler, e a escritura será, né, de hoje, essa que nós também anunciamos, e o tema será então a Era de Éfeso. Enquanto isso, você vai preparar no seu coração, vamos ouvir uma faixa musical, e sabendo assim, que quem é trigo é sempre trigo, quem é joio vai ser joio. Não adianta tentar passar pano quente, não adianta achar que Deus é bonzinho, e como o velho gagá que tolera tantas coisas, não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje eternamente. Ele é justo quanto sua palavra. Amém? Tudo tem um propósito na vida do cristão. Na palavra de Deus, como Deus designou, assim será. Então vamos permanecer nisso. Vamos ver de que lado da corda nós estamos. Vamos ver se só como somos crentes fronteiriços ou não. Vamos ver se nós cremos realmente ou se ainda duvidamos de Deus. Vamos ver nesta hora de que lado nós estamos, né? Se puxamos para as coisas de Deus ou para as coisas carnais. É hora de despertamento, meus amados. Nós sempre estamos pregando isso, sempre estamos falando isso, e estamos até soltando, permitindo as mensagens vir de acordo com a necessidade da era. A era precisa ouvir de Deus, o povo precisa ouvir de Deus. Não estamos aqui para trazer mensagens denominacionais, não estamos aqui para agradar a quem quer que seja, mas estamos aqui para agradar ao Espírito Santo de Deus, a qual fomos chamados através da vocação do grande e poderoso Espírito Santo. Amém? Que Deus te ajude, meu irmão e minha irmã. Então vamos pensar, quem é trigo é sempre trigo, quem é joio sempre vai ser joio, e não tem jeito como disfarçar isso, tá bom? Mas caiamos nela, sejamos humildes, simples e acatamos a voz de Deus para esses dias. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. É sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Deus preparou a terra, plantou a semente do trigo, e o joio foi semeado pelo astuto inimigo. Mas quando o trigo nasceu, o joio nasceu também. São os dois bem parecidos, não se sabe quem é quem. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. E a lavoura está crescendo e cada vez mais bonita, mas o joio está no meio e você não acredita. Se você arrancar o joio, pode ocorrer o perigo. Por engano arrancar um formoso pé de trigo. Quem é trigo é sempre
é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quando o sol está muito quente, o trigo fica curvado, e o joio ali no meio está também desanimado. Mas quando Deus manda a chuva, cai sobre as duas espécies. O trigo se regozija, o joio também agradece. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Mas no dia da colheita eles serão separados, palha, trigo e o joio, cada um vai pro seu lado. Terão eles seus destinos pelo Senhor decididos. Palha e joio são queimados, mas o trigo é recolhido. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Toda semente eleita que o Senhor predestinou, ela já está segura na mão deste lavrador. Ela vai para o celeiro pela predestinação. Deus não deixará perder a semente de Abraão. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Amém. Graças a Deus, meus amados. Vamos para a Escritura então, de Apocalipse capítulo 2, o verso 1 até o verso número 7, falando sobre a era da igreja de Laodiceia. Graças a Deus, né? Coisa maravilhosa é podermos nós meditar na palavra de Deus e sermos abençoados. A Bíblia diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 caçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti,
que deixaste a tua primeira caridade? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe eu a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso, do jardim de Deus. Ouvintes amados, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, falando sobre a era da igreja de Éfeso. Nós sabemos que na Ásia Menor tinha 7 cidades, a cidade de Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo e também a Laodiceia. E o Espírito Santo de Deus tomou essas 7 cidades que existiam, outros que existem até hoje, para tipificar o desenrolar do programa de Deus, da noiva de Jesus Cristo, dentro do Novo Testamento. E Apocalipse 2, 3, nós vemos todas as cartas endereçadas a essas cidades. São igrejas que tinham nessas distintas cidades: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardo e também a Filadélfia. Mas vamos fazer um paralelo da era de Éfeso com a era que estamos vendo, a era de Laodiceia. Agora, irmãos, nós sabemos que essa era surgiu ali no Pentecoste, e nós sabemos que foi uma era muito abençoada por Deus, uma era que realmente o fogo do Evangelho encandeceu, brilhou, e assim sucessivamente. Mas com o passar do tempo, nós encontramos que esse fogo do Evangelho que começou lá em Éfeso começou a se decair, devido a muitas coisas que aconteciam. Por isso nós encontramos aqui: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. E eles deixaram, então, começaram a deixar para trás o primeiro amor. E é isso que tem acontecido também nesta era que estamos vendo. Quando Deus se manifestou de uma forma tão tremenda, nessa era, manifestado mesmo de coração, trazendo para nós uma mensagem restauradora da segunda vinda de Cristo. Houve aquela explosão, né? E tantos pregadores, tanta gente para cá, para lá, aquele movimento, mas parece que hoje você não se vê mais isso, né? Você pode notar, eles escancararam as portas, começaram as coisas a entrarem, aquilo que era pecado, hoje já não é pecado mais, né? Você vê qualquer tipo de gente tomando púlpito e fazendo o que querem fazer, e outros torcendo a mensagem, passando algo sobre a palavra revelada e fazendo com que o povo não enxergue isso. Como a Bíblia diz, eles ficam na porta e nem passam, nem deixam o povo passar. Mas temos também aqui, que diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te verei, e tirarei do teu castiçal, do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, quando aquela igreja começou a se sentir autossuficiente, né, achando que estava bom só o que eles tinham, quando todo o tempo Deus sempre quis que o povo tivesse uma evolução espiritual. Mas infelizmente o povo começa a decair, e através disso vem todas as males, sorte de males, tantas coisas ruins, e eles pensam que Deus está fazendo com que eles estão evoluindo, mas na verdade eles estão caindo, estão regredindo. Por isso que nessa era também é uma era tenebrosa, né? É uma era que realmente é uma era enganosa, que o povo pensa estar servindo a Deus,
quando realmente estão a quilômetros de distância da realidade. Então, certo que a distância um do outro, como o norte do sul, o leste do oeste. O leste do oeste, né? Mas nós louvamos a Deus que, por outro lado, Deus também sempre tem aqueles, né? Que amam a sua palavra. Diz assim: tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, a quais eu também aborreço. Você sabia, irmãos, que lá no começo dessa era, tinham os nicolaítas que começaram a reinar, né? Os nicolaítas, né? Quer dizer, os nicos, quer dizer, conquistaram, os laicos significa a igreja, domínio próprio, domínio humano, e eles começaram a trazer isso à igreja, e a igreja passou a se dar ouvido disso. E quando a igreja passou a dar ouvido isso, você vai notar que a igreja começou a se decair, né? E eles começaram a fazer coisas que não faziam originalmente, coisas que eram pecado. Eles já estavam assim, tolerando isso, estavam inclusive agregados a fazer esse tipo de coisa. E nessa era a mesma coisa, com a evolução da ciência, a evolução do povo, dizendo que Deus só quer o coração, que não precisa de tudo isso para ser crente, que isso tem que ser igual com as denominações. E muitas igrejas da mensagem estão rodando nisso, estão voltando ao velho lamaçal de onde saíram. Veja, então a igreja de Éfeso não tardou muito tempo para ver que faziam coisas que não faziam, deixaram de fazer coisas que faziam, começaram a fazer coisas que não faziam antes. Eles começaram a mudar o modo de vestir, o seu posicionamento, e é isso que tem sucedido nesta era. Mas graças a Deus, né, que há uma voz dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas Deus, olhando do céu, só vê duas vinhas, a verdadeira e a falsa vinha, e as duas estão entrelaçadas, e somente através do poder de Deus que você tem que discernir essas coisas. E nessa era também que estamos vivendo, está essas duas forças, o profeta diz, dentro da estrutura da igreja, caminhando lado a lado, todas elas sendo adoradores, falando de Cristo, pregando a mensagem, expondo a mensagem, lendo Bíblia. Mas tem que ser assim, se não me engano. Mas Deus sabe onde é que está a verdadeira vinha. É por isso que Deus, olhando, só vê a verdadeira vinha que cumpre a sua palavra. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sempre em toda a era teve um direcionamento de Deus, uma direção chamando a atenção do povo para olhar para Deus, olhar para Cristo, né? E nós vemos aqui que dessas três cidades que existiam, Éfeso era a cidade que realmente despontou também. A primeira cidade nós vemos aqui, ó, a cidade de Éfeso era uma cidade, uma das três cidades maiores da Ásia, né? Porque lá, se você tem Bíblia na tua Bíblia, dentro de capa, você vai ver o mapa da Ásia Menor, você vai ver lá que tinha Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, que era a cidade. E por incrível que pareça, a cidade que representou esta era que estamos vivendo, essa cidade não existe mais, tá? Está aqui, olha, essa cidade que representou a era que estamos vivendo, aqui na era de Laodiceia, resumo das eras da igreja, diz que o nome de Laodiceia significava direitos do povo, em que o povo te dominava, as nações te dominavam. Essa era em que a besta está sentada sobre muitas águas, multidões, nações, línguas e povos. Mas o profeta diz que esta era que estamos vivendo, a era de Laodiceia, era uma cidade de terremotos que representou essa era na cidade. Veja só, e tamanhos terremotos que finalmente a destruíram. Esta era, falando desta era de Laodiceia também. Veja aqui, eu quero referir aqui a página 288 da mensagem, o resumo das eras, a era de Laodiceia, tá bom? As 7 eras da igreja. Então veja aqui que coisa maravilhosa, página 288, bem aqui no finalzinho. Era uma cidade de terremotos, e tamanhos terremotos que finalmente a destruíram. Esta era terminará com Deus sacudindo este mundo, que saiu a fazer amor com a velha prostituta. Não desmoronarão apenas os sistemas mundiais, mas a própria terra será sacudida e depois renovada para o reino milenial de Cristo.
Amém? Olha que coisa, a cidade era rica, bem dotada pelos ricos. Que coisa, irmãos, estava cheia de cultura, a ciência, veja só, abundava, com semelhante a hoje. As igrejas são ricas, a adoração é bela, formal, porém fria e morta. A cultura e a instrução têm tomado o lugar da palavra dada pelo Espírito. Veja, a fé tem sido substituída pela ciência, de modo que o homem é vítima do materialismo. Estão preocupados mais em ganhar dinheiro, não estão preocupados mais em salvar vidas. Eles querem satisfazer o seu ventre. Meus amados irmãos, veja, em cada atributo da antiga Laodiceia, acha-se renascida na era da igreja. Veja, na era da Laodiceia, do século XX, pela misericórdia de Deus, que aqueles que têm ouvidos para ouvir possam sair dela, para que não sejam participantes de seus pecados e das suas seu consequente juízo. Então veja que é assim, né? E Deus realmente tem nos ajudado nesta era. Amém? Que coisa maravilhosa. Mas aqui em Hebreus 12, 26, a voz do qual moveu então a terra, mas agora no Senhor dizendo: ainda uma vez mais comoverei não só a terra, senão também o céu. Uma vez mais Deus sacudirá a terra, e com isso sacudirá tudo que está frouxo e pode ser sacudido. Depois ele a renovará. No mês de março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na sexta-feira santa, sacudiu o mundo inteiro, embora não desequilibrasse, mas Deus esteve advertindo por meio de um temor mundial que ele fará em grande escala, em maior escala. Ele vai explodir e sacudir este mundo amaldiçoado pelo pecado. Meu irmão, minha irmã, há somente um lugar que possa suportar esse choque, e esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus. E eu lhe suplicaria, eu lhe suplicaria, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível a você, que dê sua vida inteira, sem reserva, a Jesus Cristo, que como fiel pastor o salvará e cuidará de você, e o apresentará irrepreensível em glória, com grandíssima alegria. Apenas esse lugar que resistirá o choque que virá sobre essa terra. Amém? Mas enquanto está tempo de falar, nós estamos pregando. Noé pregou por volta de 120 anos, falando sobre o dilúvio. E o dilúvio veio, e o mundo daquele dia incrédulo, e esse mundo de hoje está incrédulo. É como o próprio Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E agora a mesma coisa. Você vê o que eles fazem aí, Eles trocam de casamento como de esposa ou de marido, como se estivesse trocando de roupa. É a era, irmãos. Vê o feminismo, tudo que está aí. É cumprimento de Mateus 24, cumprimento de Apocalipse, é cumprimento das promessas de Deus. Então veja só, e a era de Éfeso, a igreja que representou, Veja só, esse tempo a era de Éfeso. Veja, o profeta disse que tinha 3 igrejas, 3 cidades, Que era maior. Jerusalém era a primeira, Antioquia a segunda, e a outra cidade que era rica, Que era essa que era a cidade de Éfeso. Veja só, e o próprio nome Éfeso é um estranho significado composto, visado e relaxado. Veja só, a era de Éfeso era um nome visado e relaxado. Quando aquela igreja começou dentro da liderança do Espírito de Deus, logo que eles começaram a afastar de Deus, começaram a fazer coisas horrendas, relaxou-se. Veja, começaram a blasfemar de Deus e achavam que Deus poderia tolerar essas coisas. E nessa era estamos vendo também como a ciência evoluiu, o mundo evoluiu. Tem tanta gente falando isso, falando aquilo, achando que Deus vai tolerar tais coisas que eles fazem. Então eles se tornam frouxos, relaxados também. Tem mais comunidade, mais unidade, mais amor comum do que das coisas de Deus. E hoje, porque não dizer, a maioria dos evangélicos quer se adequar ao mundo, quer cortar seu cabelo,
quer usar pingente, quer usar calças que é para homens e as mulheres usarem. E ninguém pode dizer nada, porque se falar vai ser excluído da igreja, vai embora da igreja. Irmãos, onde estamos? O Evangelho de Deus veio para fazer uma separação, veio para fazer uma libertação desses demônios de trevas que têm sido soltos nessa área que estamos vivendo. Como a Bíblia diz, que foram soltos 200 milhões de demônios. Imagina os que já tinham, e esses que foram soltos estavam presos no rio Eufrates, que a Bíblia diz também que a seus cativos não deixaram eles soltos para casa. São pessoas possessas, malignas. O espírito do diabo tem entrado nessa terra, tem feito com que tantas coisas acontecessem, está acontecendo. Mas graças a Deus que em meio a tudo isso, Deus está chamando o seu povo. Deus está chamando a sua noiva eleita através de uma mensagem muito rejeitada, muito falada, muito criticada. E não é aceita até mesmo por muitos ministros, não são aceitos, porque eles dizem que ama a mensagem, mas não prega ela, não vive ela, esconde ela do povo. Porque quem ama a mensagem tem prazer em compartilhar com os demais. Quem ama a Bíblia não somente fica decorando versículos para falar bonito em público. Não, quem ama a Bíblia tem o significado da palavra na sua vida. Amém? E isso é o que importa para nós. Você pensa que Jesus não está vendo essas coisas? Quando o homem no natural olha e vê aquilo tudo da maneira que está, mas Deus vem e trabalha de uma maneira toda diferente. Deus trabalha de uma forma que realmente confunde a raça humana. Tanto é, meus amados, não confunda as coisas. Não se afile em bênção, não se afile em cura, ainda que isso é bom. Não se afile em falar em língua, não se afile em porque tem um grande ministério. Muitas pessoas se afiliem na palavra revelada da hora. Abra os seus olhos, escape por sua própria vida. Veja de que lado da corda você está. Amém? Não, tem pessoas que escolhem ir para o grupo maior, achando que está fazendo grandes coisas. Agora nós entendemos assim, que nem sempre na multidão de conselhos da segurança, nem sempre na maioria Deus está. Deus está onde está a sua palavra. Se a maioria estiver com a palavra, Deus está lá. Mas se ela não estiver, se ela rejeita o mandamento da Bíblia, Deus não pode estar lá. Amém? Deus não pode estar lá. Não importa quantas coisas aconteçam, não importa quantas curas aconteçam, Deus permite a cura porque é invocado o nome de Jesus Cristo. Então os demônios têm que sair. Mas muitas pessoas vão chegar naquele dia dizendo assim: Senhor, mas o Senhor não nós pregamos, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Não, simplesmente Ele vai dizer: afastai-vos de mim, vós praticantes de iniquidade. Iníquo, pessoas que realmente sabem que tem que pagar o preço, sabem que tem que deixar a vaidade, sabem que tem que deixar todas as coisas do mundo para servir a Cristo. E eles não querem deixar, porque eles querem seu bel prazer. É isso que eles querem fazer. Eles não estão no mínimo preocupados em salvar vidas. Você acha que essas mensagens mornas vai salvar alguém? Você acha que o convencimento de por medo a pessoa vai salvar alguém? Irmãos, o que salva é Jesus. Jesus é manso, humilde, simples. Ele trouxe a sua palavra, a qual Ele vai julgar o mundo. A palavra que eu tenho pregado não há de julgar o mundo. Porque não vai julgar através de nenhuma denominação, nenhuma igreja, porque qual seria? Todas elas batendo com os queixos, dizendo que será melhor, tem que estar aqui, tem que estar ali, e muitas pessoas ficam afiliadas como um pássaro raro por aí, gritando e bradando sobre isso e aquilo, e depois cheios de razão, e críticos e incrédulos ao mesmo tempo. E as pessoas batem palma e elogiam. Você pode notar, naquele dia da crucificação de Jesus mesmo, você pode observar que os saduceus, herodianos, libertinos, essênios, nazarenos, talvez doutrinariamente eles não combinavam, mas eles tinham que se unir naquela hora para gritar: crucifica o Filho de Deus. Eles tinham que se unir para gritar que apoiavam Barrabás. E nessa era estão dizendo a mesma coisa. Sempre a minoria que está sofrendo, é sempre a minoria que está ao lado de Cristo, e o povo falha em ver isso. Veja, foi um grande número de gente que foi lá no Pentecostes, né? Eu creio que foi aqueles quase 500 que viram a sessão de Jesus, mas apenas uns 120 ficou lá.
tolerou, esperou lá, porque tinha que demorar para vir, porque aqueles incrédulos teriam que sair e ir embora. Jesus, em São João capítulo 6, nós entendemos ali pelo verso 60 a 65 para frente, 60 em diante, a Bíblia diz assim que desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele, porque eram pessoas incrédulas. Mas não foi escolhido por Jesus? Foi, mas Jesus tinha que mostrar que ele era mais tarde e eles não receberiam. Está vendo agora o mover dessa mensagem tremenda sendo manifestada, mas são os poucos que estão ao lado dessa mensagem. Falar de boca é fácil, mas o teste está vindo. Vamos ver se vai estar do lado, hein? Tanta gente dizendo que é cristão hoje, mas quando vier, irmão, a perseguição, começar o pequeno boicote aí, o princípio de dor virá, vamos ver realmente quem está do lado dessa mensagem. Outros batem a língua, vão ficar só com a Bíblia. Vamos ver se vai ficar só com a Bíblia mesmo, porque se a Bíblia está com você, ela vai te levar dentro da mensagem. Amém? Há muitas escrituras falando sobre isso, e as pessoas não querem crer. Depois disso bate com a língua dizendo que ama Deus. Mas Jesus me falou, vós me amam com os lábios, mas os corações estão longe de mim. Veja só, vocês são sepulcros caiados, que por fora adoram e tudo mais, mas lá dentro são incrédulos, estão com fedetinas, e Deus não aceita a adoração assim. O altar de Caim era muito lindo, veja, tinha tantas legumes, frutas ali, mas Deus opinou para o altar de Abel, mesmo tendo mosquinha, mosquito por cima ali, por causa do cheiro fresco de sangue de cordeiro. Mas Deus viu ali que ele opinou pela vontade real do Espírito. E é isso que Deus está fazendo nessa hora. Deus não está preocupado com ajuntamento mais não. Deus, ele nunca teve, na verdade. Deus não está preocupado com ninguém que fala bonito, que pode expressar a sua palavra de trás para frente, do meio para trás, do meio para onde quer que seja. Deus está preocupado com aqueles que realmente amam a sua palavra e obedecem a sua palavra. Aqui, cubra aquilo, se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. Não somente na tua mente, mas lá no seu coração. Então pedireis tudo o que quiserdes, e vos pedireis e vos será feito. Amém? Então essa sempre foi, irmãos, a coisa que Deus sempre tem tido, o tempo para batalhar, trabalhar, né, com os filhos de Deus. Então se uniu todo o sistema, e gritaram, crucificam, né, rejeitaram a Jesus Cristo. Mas graças a Deus, que Deus sempre tem sua forma de trabalhar. O mundo não percebe isso, mas Deus está trabalhando, sempre trabalhou. Então na era de Éfeso, sabe o que aconteceu? Mesmo o Espírito Santo tem descido, muitos frouxos começaram a achar que aquilo tinha que ser diferente, porque a era se modernizou, a era humanizou também. Então eles trabalham através do domínio do homem. Em toda a era foi assim. Quando o fundador da era, o Deus escolheu parte, eles começam a organizar. Sempre foi assim dessa maneira. Eles nunca ficam com a mesma fé que foi no princípio, né? E graças a Deus que Deus sempre teve aqueles. E essas igrejas passaram por Era das Trevas, passaram por todos os tempos, mas aqueles que manteve a fé de Jesus permaneceram firmes, né? Muitos foram açoitados, né? Outros degolados, outros comidos pelos leões, mas eles não negaram a fé. E tem muitas pessoas hoje, muitas igrejas estão se entregando por um prato de mentira, entrando em sociedade com política. Veja só, irmãos, que situação estamos. Depois estão lá cantando a Deus e falando como que Deus gosta dessas coisas. Não, Deus quer uma adoração santa, uma adoração livre, né, de coração. Então veja, o profeta diz aqui ainda, né, quando belamente o Senhor louva e elogia os seus filhos, que toda era Deus elogiou. Por mais difícil que foi a era, Deus sempre tem os seus filhos, Deus sempre elogiou eles. Ele toma plena consideração das finas atitudes espirituais e comportamento deles. Ele sabe que há fraqueza entre eles, mas veja só, mesmo assim, ele não reclama disso. Não é isso. Veja que coisa maravilhosa. Deus sempre tem feito isso. Aleluia, né? Não é isso o próprio do Senhor? Ele sabe como nos encorajar nas coisas corretas e nos desencorajar nas coisas erradas.
Deus sempre faz isso, né? Que coisa, por isso que se for fazer algo, você deve orar. Ora a Deus. Se aquilo for de Deus, Deus quer que você faça, Ele colocar lá no coração. E se Ele desanimar sobre tal coisa, não põe a mão. Não é porque é companheirismo, não é porque é parente, não adianta. Tem que ser dirigido pelo Espírito de Deus. Os passos de um homem justo, os passos de uma mulher justa, o passo de uma igreja tem que ser dirigidos por Deus. Não pode ser dirigido por homens, por mais bem posicionado que ele possa estar, por mais bem conhecido que ele esteja na cidade, por mais que ele seja admirado de clérigo. Não funciona. Deus nunca pôs um homem sobre a cabeça do outro. Quem é o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Então, sigamos isso, porque nós temos vergonha hoje de apregar a palavra, de apregoar e viver o que ela diz. Tem que falar o que ela diz. Doe quem doer. Nós não podemos falar contra as pessoas, ofendendo as pessoas, mas a palavra tem que ser expressa. Ai de mim, se não apregoar o evangelho de Paulo, né? Veja só, ai de mim, se não pregar o evangelho, né? Se Deus der essa comissão. Agora, se Deus não te deu essa comissão, é melhor se ficar de lado. O profeta diz que no Pão Diário de hoje, né? Que você tem que ficar no teu chamado. E tem gente que nem chamado tem, mas por causa do dinheiro, porque colocou lá, por causa da hierarquia, porque o pai veio ser pastor, a família tem que ser pastor. Meu irmão, se Deus chamou bem, mas se Deus não chamou, e se você não é para pregar, apregoar uma mensagem, indicar o mensageiro, fuja dessas coisas. Se você não é para ensinar a Bíblia, é uma das qualidades que tem que ter um dom, é apto para ensinar. Não é ficar falando abobrinha e trazer coisas naturais e falar para o povo que está tudo bem, não. É ensinar a palavra. O caminho correto tem que ser dito. E o caminho correto, ele é estreito. Ele é difícil até para caminhar no sentido. Amém? Mas o importante para nós é que Deus nos guia. Deus nos dirige. Deus nos coloca em teus braços e nós podemos caminhar. Mas esse negócio de ser crentes mortos, crentes fronteiriços, quando a luta vem, as provas vêm, nós sempre colocamos falha na igreja, né? O profeta diz que sempre as pessoas quando estão em problema colocam a falha na igreja. Às vezes você está em falha, às vezes não a igreja está em falha. E se a igreja estiver em falha também, pecado, você tem que fugir dela. O profeta diz, entra em Cristo. Amém? Você tem que fugir dessas coisas, mas tem que julgar pela palavra de Deus. Talvez você também está equivocado, está errado, vai julgar e falar que a igreja está errada. Porque tudo que vem é a igreja. Não é isso também não, você tem que ver todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ver largura, altura e profundidade. Amém? Tem caminhos que é homem para a direita, mas o fim dele é de morte. Mas você tem que examinar todas as coisas, retendo tudo, estar bem. E como é isso, né? Que coisa maravilhosa é saber uma pessoa como ele é posicionado em Cristo. Ele não é jogado de cá para lá, profetas como uma garrafa molhada em um oceano tempestuoso, onde as ondas querem levar. Não. Um crente firme em Jesus, ele tem uma âncora. O Espírito Santo de Deus é sua âncora. Aleluia! Vem os movimentos nacionais para cá, religiosos para lá, mas ele está ancorado em Cristo Jesus Cristo, ele não move dali. Aleluia, porque ele tem a revelação da palavra. Agora, tanta gente tem revelação e não consegue entender o batismo de Jesus. Tem tanta gente tem revelação e não consegue entender os mistérios de Deus. Quer ver? Tem algo marcado aqui, que faz muito tempo que eu marquei, mas eu achei interessante. Olha, alguém disse, o senhor irmão Brana não revelou a hora do dia da vinda, né, da vinda de Jesus, então ele não é Apocalipse 17. Veja só, mas a resposta aqui é, na voz do sétimo anjo, seria revelado todo o segredo de Deus. Agora, vírgula, mas o segredo que ele quer revelar. Amém? Aleluia! É o segredo que ele quer revelar. Aleluia! A Bíblia diz também para nós, lá no princípio da Bíblia, as coisas reveladas são para nós, nossos filhos, porém as encobertas são para Deus, e não cabe ninguém questionar a Deus. Se nem o que está revelado, que está mostrado aí, a olho nu as pessoas não vê, passa por cima. Ah, não é dessa maneira? Agora, veja só, imagina só as coisas que ainda estão cobertas. Hein? E estão preocupados às vezes nessas aí que estão cobertas, esquece do que está revelado. Esse é o maior problema da igreja.
E elas começam com conjectura, começam a descrer em Deus, acharam que era incapaz de fazer esse cumprimento da promessa, mas na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, ou os segredos dos mistérios de Deus seriam revelados através da mensagem. Você quer conhecer a Deus? Vá para a mensagem. E há coisas que Deus permitiu vir e acontecer nesta era e em toda a Bíblia para testar a nossa fé. Amém? Coisas que Deus permitiu com um propósito para que aquele que não é cristão, que tem que se achar no seu lugar mesmo. E nós ficamos querendo fabricar crentes, queremos fazer uma engenhoca que vai fabricar cristão. Irmão, cristão é de Deus. Nenhum pastor fabrica ninguém, nenhuma igreja fabrica ninguém, não. É Deus que já fez isso antes da fundação do mundo. E agora, através do grito da mãe águia, vai juntando os seus eleitos de uma a outra extremidade da terra. Aleluia! Graças a Deus, Deus fala em seu coração. Glória, por isso que Ele colocou os apóstolos, profetas, os pastores, evangelistas para pregar o Evangelho da maneira que é. Aleluia! As coisas reveladas são para nós, nossos filhos, porém as encobertas são para o Senhor, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém? Então trabalhe até a altura que Deus te deu. Nunca queira tomar lugar de outro. Esteja dentro do chamado que Deus te deu. Se Deus te deu 10%, agradeça a Ele, viva Ele, respeite a Ele, para Ele, enquanto você viver aqui, nesses 10%, se Ele te deu 30%, 60% de conhecimento, glória a Deus por isso. Mas nunca duvide de Deus. Você tem que aprender a duvidar até de você mesmo, ou das pessoas que podem até duvidar, mas de Deus você não duvida, e do profeta Deus não duvida, viu? Você não deve fazer isso. Você não deve. Você pode julgar qualquer dom, até mesmo o Efésios 4:11, o quinto, mas o profeta de Deus você não pode julgar. Amém? Porque ali tem profetas que tinha, como em Antioquia, tinha esses profetas, mas não profeta dispensacional. Profeta dispensacional nós temos agora, como em toda a era, Deus teve os reformadores e teve um profeta em Éfeso, e agora profeta fechando com chave de ouro, aqui Apocalipse 10:7, na era da igreja de Laodiceia. Amém? Ah, mas isso segue 5 mensageiros no meio. Não, bom, aí Deus vai julgar ele conforme que eles tiveram, viu? E o profeta diz que de todas as eras Deus tira sua noiva. Quem é eu para julgar a era de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardo, de Filadélfia? Quando eles, muitos batizaram o batismo trino. Veja só, quando no ano 325 para cá, eles tiraram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e colocaram o batismo trino de Pai, Filho e Espírito Santo, apenas repetindo e batizando, nem mesmo cumprindo Mateus 19, porque Jesus pediu assim: ide, ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Aqui atrás está recheado de escritura para nós. Nós precisamos mais de para saber. Será que tem um do céu para fazer isso? Senhor, já que está na Bíblia revelado para nós, e nem as coisas que estão reveladas nós não seguimos ainda. E muitos às vezes até têm dificuldade sobre o profeta, gente do nosso meio. É uma vergonha dizer isso, mas é a realidade. Ainda tem dificuldade sobre o profeta de Deus, dificuldade sobre o ministério das fitas, o ministério da voz nesse dia que estamos vivendo. E essa voz nos preparará para arrebatamento. A Bíblia Sagrada, irmãos, indica isso para nós. Aí alguém diz: eu vou ficar com a Bíblia. Se ficar com a Bíblia, você vai ficar com a mensagem também, porque a Bíblia diz isso, né? Amostra Esther, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele seus segredos a seus servos profetas. Amém? Malaquias 4, 5, 6, ele enviará, né, o grande profeta de Deus, né? O Espírito de Elias. Enviarei Elias antes que veio o grande e terrível dia do Senhor. Alguém diz assim: mas foi João Batista. Mas no dia de João Batista não foi o grande e terrível dia do Senhor, que aí ele apenas foi o Espírito e virtude de Elias também na primeira vinda, né? Preparando o caminho para que eles pudessem vir e aceitar o que vier depois. Que João falou: eu vos batizo com água, mas depois de mim virá um que batizará com o Espírito Santo e fogo. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E ele mesmo foi batizado por João. Por que ele foi batizado por João? Alguém pode perguntar: não, mas porque Jesus tinha pecado para ter batizado? Mas o profeta diz que o cordeiro, para ser sacrificado,
Lá no Velho Testamento tem que ser lavado. Jesus tinha que passar pela vaidade também. Amém? Até para ser um exemplo para nós. Então você precisa ser batizado. Mas não é batismo do trino, não. É batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, então vemos que é um paralelo dessa era de Laodiceia com aquela era da era de Éfeso. Eles começaram muito bem. Quando o fogo do primeiro amor começou a se extinguir, eles começaram a pensar no que o mundo pensaria acerca deles. E hoje em dia o mundo religioso, chamado da mensagem, estão preocupados com o que o mundo possa estar pensando dele. Tem gente que tem até vergonha de falar que é cristão. Outros têm até vergonha de falar que crê na mensagem. Outros têm vergonha de falar que crê na Bíblia. Por quê? Porque o mundo da maneira que está hoje está tão mesclado com o sistema internacional que eles afugentaram o Espírito de Deus, não quer saber de Deus. Mas saiba disso, um dia a Bíblia diz para nós, Jesus falou, quem envergonhar de mim do Evangelho que tenho pregado, um dia também eu vou envergonhar dele diante de meu Pai que está no céu. Viu? Coloca isso na tua cabeça, pensa e analisa. Importa-nos agradar a Deus, amém? E não aos homens. Quando Jesus mesmo, sendo um grande profeta de Deus, ou seja, o Filho de Deus, vindo, aleluias, que coisa maravilhosa, foi para ser batizado por João, lá no Jordão. Aí João falou, a Bíblia diz que João se opunha a ele, disse, né? Que coisa, eu que queria ser batizado por ti, tu vês a mim, mas ele disse, João, deixa por agora, nos convém cumprir toda a Escritura, amém? Então a nós também não convém discutir, não convém arrazoar, não convém dar ouvido a espíritos enganadores, espíritos sedutores que vêm aí, mesmo vendo para a verdade, mas são pessoas que realmente não têm nada a ver com as coisas de Deus, e eles estão daquela maneira, achando estar certo com Deus, quando estão aqui longe de distância com Deus. Mas saiamos disso, né? Hebreus 13:13, a Bíblia diz assim, saiamos fora do arraial, levando sobre o vitupério, levando a vergonha de Cristo, levando a vergonha do Evangelho, não tendo vergonha de falar que é cristão, não. E veja só, muitas pessoas naqueles dias, irmãos, como os 70 discípulos, deixaram Jesus porque manifestou que ele era. Quando ele falou que não comer na minha carne, beber no meu sangue, não teve em si. Então, a Bíblia diz assim, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam mais com ele, porque envergonharam dele. Falaram que temos que ser canibais, antropófagos, né? Pessoas que comem carne humana, então temos que comer, aí somos tá loucos. Tá? Irmãos, e essa mensagem, olha, a Bíblia diz que nem mesmo os loucos erram o caminho. Aqueles que realmente são rejeitados pelo mundo, odiados pela sociedade, veja, esse é o que Deus escolheu para si, e Deus tem derramado o seu Espírito Santo a eles nessa era que estão vivendo. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, irmãos. É hora de aprontamento, é hora de estarmos aí realmente julgando a nossa vida de acordo com a palavra de Deus e vemos como estamos aí. Será que eu estou vivendo a palavra de Deus? Será que eu sou crente por revelação ou por intelecto, hein? De saber muito sobre Deus e tudo mais e estarmos aí duvidando de Deus. É o que nós temos que observar, tá bom? Mas que isso fique em vossos corações, que Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para uma faixa musical, logo nós já estaremos encerrando esse estudo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus ajude os nossos corações, né? Graças a Deus. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Graça, graça. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. O inimigo quis me deprimir. Verdade. E eu confesso que ele consegui. Foram dias tão angustiantes. Todos meus planos no momento sucumbi. Olhei pra mim, me vi distante de todos. Pedi ajuda, mas ninguém pôde me ouvir. Eu me encontrava em momentos tão difíceis. Foi difícil, não sei como resistir. Mas há um Deus que sem palavras ele nos pode ouvir. Amém, amém. Quando pensei que tudo ia terminar, seu braço forte. Glória a Deus, aleluia. Aqui. Amém, obrigado, Jesus. E este Deus
Glória a Deus. Interferiu e o inimigo se afastou. Verdade. Hoje liberto, sou feliz, vivo cantando, certo pra glória, louvando este Deus de amor. Eu sorria em tudo agradar a Deus, por tudo que Ele faz por mim, amigo certo na hora mais incerta. Amém. Graça infinita de um amor sem fim. Peço permissão a ti, ó grande Deus, pra te louvar e exaltar com precisão. Sou tão pequeno pra louvar um Deus tão grande, nem minha vida serve como gratidão. Sou tão pequeno pra louvar um Deus tão grande, nem minha vida serve como gratidão. Mas ao Deus que sem palavras Ele nos pode ouvir, quando pensei que tudo ia terminar, seu braço forte segurou-me, estou aqui. Aleluia. E esse Deus interferiu e o inimigo se afastou. Hoje liberto, sou feliz, vivo cantando, certo pra glória, louvando este Deus de amor. Amém. Aleluia. Glória. Aleluia. Graças. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos, né? Voltando a notificar novamente os meus irmãos, o convite para a vigília. Teremos aqui agora da quarta para quinta-feira, né? Virado do ano de 2025 para 2026, começando aí a partir das 8 horas, tá bom? Aqui no Tabernáculo de Alvarenga Machado, na rua dos Alagoanos, número 15. Você é o nosso convidado especial para ouvir a mensagem conosco, para cantar louvores, né? E participar também da Santa Ceia. E temos um momento de gratidão à presença do nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Nós queremos agradecer a Deus, também aos irmãos. Temos aqui alguns nomes, né? Temos aqui Tatiana Norberto, Sandra Sueli, Mateus Jesus, Isabel, Maria Isabel e Neudi Inácio. Se tem mais alguém, não tem seu nome, mas que Deus te abençoe, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero oferecer uma oração. Se tem alguém doente, aflito, enfermo, creia na oração, porque muitos têm sido curados. Basta você crer de coração. Se creres, verás a glória de Deus. Então vamos orar. Ora comigo onde você estiver. Levante uma de suas mãos aí. Aleluia. Feche seus olhos e vamos orar. Amado Senhor, bondoso e querido Pai, nós estamos tão felizes, contentes, porque a Tua palavra nos confirma essas bênçãos, Senhor. Abençoe todos os meus irmãos e as irmãs, por certo se há em nosso meio, Deus, os irmãos, alguém está doente, aflito, necessitado, precisando de uma cura, libertação, solução do problema, pedimos que o Senhor tenha misericórdia e os abençoe. Conceda-lhes conforme a sua fé. Ó Deus, repreendemos todo mal, todo demônio de trevas, de enfermidade, seja o que for, que saia da vida, da casa dos teus filhos. Repreendemos agora, no nome de Jesus Cristo, que eles sejam curados para o louvor do seu santo e precioso nome. Deus, que tudo seja feito, ó Pai, conforme a tua vontade. Oramos, ó Pai, agradecido a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, Deus abençoe a todos, meu muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Então, não esqueça, amanhã, vigília, a partir das 8 horas aqui no Tabernáculo Alvarenga Machado. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. E vamos encerrar aqui com mais uma faixa musical, e creio que vai ser de bênção para nós, tá bom? Deus ajude a cada um. Tenha uma boa noite abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo carinho e a dedicação.
e sempre está nos acompanhando aí. Que Deus possa sempre cobrir você de bênção, de paz, alegria e tranquilidade no espírito, né? Estejamos nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém? Deus abençoe a todos, meu muito obrigado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Quando a tempestade se aproxima e o medo toma conta de você e parece não existir outra saída e o barco está prestes a perecer. Mas lembre-se que na polpa do barco lá está o mestre descansando. Não tenha receio em acordá-lo. Conte a ele o que está se passando. Que a tua fé é tão pouquinha e o socorro você está esperando, e o mestre repreende a fúria do mar e a viagem segue em paz e o barco vai deslizando. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muitos barcos que se encontram à deriva é que estão com outras coisas ocupados. Não sobrou lugar pro mestre descansar, e este é o motivo de serem naufragados. Mas lembre-se que na polpa do barco lá está o mestre descansando. Não tenha receio em acordá-lo. Conte a ele o que está se passando. Diga que a tua fé é tão pouquinha e o socorro você está esperando. Amém. Glória a Deus. E o mestre repreende a fúria do mar e a viagem segue em paz e o barco vai deslizando. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Graça, graça. E o mestre
deseja viajar contigo. Deixe para ele um lugar no seu coração, há um cantinho. Então deixe para o mestre repousar. Mas lembre-se que na polpa do barco lá está o mestre descansando. Não tenha receio em acordá-lo. Conte a ele o que está se passando. Diga que a tua fé é tão pouquinha e o socorro você está esperando. E o mestre repreende a fúria do mar e a viagem segue em paz e o barco vai navegando. Amém. Mas lembre-se que na polpa do barco lá está o mestre descansando. Não tenha receio em acordá-lo. Conte a ele o que está se passando. Diga que a tua fé é tão pouquinha e o socorro você está esperando. E o mestre repreende a fúria do mar e a viagem segue em paz e o barco vai navegando. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.